E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, continuando a nossa lista, análise combinatória, para a gente fechar esse assunto de análise combinatória, a gente vai resolver lá do 6 em diante. Questão número 6, Paulo possui 709 livros e identificou cada um destes livros com um código formado por 3 letras do nosso alfabeto, seguindo a ordem alfabética, assim definida. A, B, até a Z, aí ele muda para ABA, ABB, vai até a ABZ, aí vai para ACA, até a ACZ e por aí em diante. Então, o primeiro livro foi identificado como AAA, o segundo como AAB. Nestas condições, considerando o alfabeto com 26 letras, o código associado ao último livro, ou seja, o código do livro 709, foi, vamos lá, começando por A, todos os códigos que eu tenho, só a primeira letra A, eu vou ter aqui 26 possibilidades, vezes 26 possibilidades aqui, 26 possibilidades aqui e 26 possibilidades no segundo, correto? Então, começando por A, todos os códigos que começam por A, eu tenho 1 vezes 26 vezes 26, 676 livros, que vai de AAA até o AZZ, seria o 676, o AZZ. A partir daí, esgotaram todos os códigos que começam por A. Então, eu vou pegar agora os códigos que começam por BA. Por que eu não peguei só que começa por B? Porque começando só por B, eu vou ter outros 676. E aí vai extrapolar e muito desse total que ele tem de livros. Então, eu vou pegar com BA. BA, eu vou ter, começa com B, aqui é A, eu vou ter outros 26 códigos. 676 mais 26, aqui já vai para 702 livros. Estão faltando 7 livros, correto? Então eu tenho BBA sendo o primeiro, né? Depois o 903 no caso, o 703, o BBB 704, BBC 705, BBD 706, BBE 707, BBF 708 e aí o BBG vai ser o 709. Beleza? Então aqui, todos que começam com A e todos que começam com BA, eu já tenho 702 livros. Faltam 7, aí é só fazer BBA até BBG, é o 709. Beleza? Questão número 7. Uma caixa contém 10 bolas, sendo 3 amarelas, numeradas, de 1 a 3, 3 verdes, também numeradas, e outras 4 bolas, de outras cores, todas distintas e sem numeração. A quantidade de formas distintas de se enfileirar essas 10 bolas, de modo que as bolas de mesmo número fiquem juntas. Vamos lá. Eu tenho bolas amarelas, A1, A2 e A3. Eu tenho as verdes, V1, V2 e V3. E outras 4 sem nenhuma numeração. Tá? Uma cor qualquer aqui, marrom, vermelho, preto, branco. Então eu tenho as bolas de mesmo número fiquem juntas. Então, ó, a bola amarela 1 com a verde 1 vou considerar como se fosse uma bola só. Amarela 2 com a verde 2 vou considerar como se fosse um joguinho só. A 3 amarela com a verde 3 também um joguinho só. E mais 4 joguinhos aqui com as outras 4 bolas. A permutação aqui eu vou ter 2 fatorial desse joguinho aqui, vezes 2 fatorial desse daqui, vezes 2 fatorial desse daqui, vezes a permutação agora desses blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Então eu vou ter a permutação desses 7 blocos, 7 fatorial, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes 7 fatorial, 40.320, nesse caso aqui não está resolvido, então está só indicado 8 vezes 7 fatorial. Questão número 8. Um vagão de metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem sentar de frente, 3 preferem sentar de costas.
e os demais não têm preferência. De quantos modos eles podem sentar, respeitadas as preferências. Primeira coisa que eu vou fazer, tem 5 bancos de frente e eu tenho 4 pessoas que preferem sentar de frente. Como eu tenho que respeitar as preferências, eu vou colocar logo essas 4 pessoas sentadas. Então, olha só, as 4 pessoas que preferem sentar de frente, a primeira tem 5 possibilidades, tem 5 lugares disponíveis. A segunda tem 4 possibilidades, a terceira tem 3, a última, a quarta, tem 2 possibilidades. Sobrou um lugar lá de frente, mas deixa ele quieto lá por enquanto. Agora eu vou pegar as 3 pessoas que preferem sentar de costas e elas têm 5 lugares possíveis, disponíveis. Então as 3 pessoas que preferem sentar de costas estão aqui. A primeira tem 5 possibilidades para se sentar, a segunda 4, a terceira 3. Sobraram 3 pessoas e 3 lugares, um de frente e 2 de costas. Como elas não têm nenhuma preferência, a primeira tem 3 possibilidades, a segunda 2 possibilidades, a terceira 1 possibilidade. Respeitei as preferências, multiplica tudo isso daqui, 43.200 maneiras, modos diferentes. Beleza? 9. Questão número 9, uma questão específica na época da UFRJ, que tinha vestibular. Uma estante de biblioteca tem 16 livros, 11 de combinatória fácil e 5 de combinatória não é difícil. Os livros com o mesmo título são indistinguíveis. Determine de quantas maneiras diferentes podemos dispor os 16 livros na estante, de modo que 2 exemplares de combinatória não é difícil nunca estejam juntos. Bom, então a restrição que eu tenho é os livros de combinatória não é difícil não podem estar juntos. O que eu faço? Vou colocar os 11 livros de combinatória fácil na prateleira, tá? Na estante. Colocados os 11 livros, agora eu tenho que arrumar um jeito de colocar 5 livros de combinatória não é difícil nessa prateleira, de modo que eles não fiquem juntos. Quantas possibilidades eu tenho para colocar livro? Ó, uma possibilidade de colocar o livro de combinatória não é difícil está aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, entre os livros combinatória fácil, ou depois do último ou antes do primeiro, correto? Então eu tenho, na verdade, 12 possibilidades, 12 lugares possíveis aqui, dos quais eu tenho que escolher 5, porque eu tenho 5 livros de combinatória não é difícil. Como os livros são indistinguíveis, eles são idênticos, né? Esses 5 livros, a ordem não vai importar. Não vai, se eu colocar um aqui e outro aqui, e trocar eles, não altera. A troca não vai alterar. Então, eu vou fazer uma combinação de 12 taxa 5. Vou escolher dos 12 lugares disponíveis e vou escolher 5. Escolhidos esses 5 lugares, a gente encaixa os livros ali. Beleza? Então, eu tenho 792 maneiras de arrumar esses 16 livros na estante. Número 10. De quantas maneiras é possível distribuir 20 bolas iguais entre 3 crianças, de modo que cada uma delas receba pelo menos 5 bolas? Esse exercício número 10 é aquele exercício, aquele exemplo daquelas observações que eu dei para vocês. Reparem, eu tenho 20 bolas para serem distribuídas entre 3 crianças. Só que existe aí uma restrição. Eu tenho que dar, cada uma delas tem que receber pelo menos 5 bolas. Então eu vou considerar as 3 crianças ali, ó, A, B e C. Arthur, Bianca e Carlos. Arthur ganhou as 5 bolas, pronto, já está lá com 5 bolas. Bianca já também ganhou as 5 bolas, a mesma coisa aconteceu com Carlos, 5 bolas. Eu já fiz a condição necessária, cada um recebeu 5 bolas, só que eu tinha 20 bolas para distribuir. Faltam eu distribuir 5 bolas. Logo, o que eu tenho agora aqui, ó, é escolher para essas 5 bolas restantes o que eu vou fazer com elas. Agora, como eu já fiz a condição necessária, eu posso dar, por exemplo, as 5 bolas para o Arthur, ou dar 3 bolas para a Bianca e 2 para o Carlos, e nenhuma para o Arthur. Correto? Essas 5 bolas restantes eu posso fazer o que eu quiser. Então eu caio aqui, ó, numa equação x mais y mais e igual a 5. Correto? E aí eu tenho aquelas arrumações. 5
bolas mais 2 tracinhos, 2 barras para dividir. Então eu vou ter 7 símbolos, que é o 5 mais esses 2 sinais de mais, 7 símbolos, com 5 iguais, 5 bolinhas, e 2 iguais, que são os 2 tracinhos, ou os 2 mais, sinal de mais, como vocês quiserem, preferirem aí representar. Tá? Então a permutação com repetição, 7 fatorial dividido por 5 fatorial, 2 fatorial. Vai dar resultado de 21 maneiras possíveis. Beleza? Para fechar, questão número 11 diz: uma indústria fabrica 5 tipos de balas que são vendidas em caixas de 20 balas, sempre sortidas, ou seja, pelo menos uma bala de cada sabor. Necessariamente isso na caixa. Quantos tipos de caixas podem ser montadas? Primeiramente, vamos colocar uma bala de cada sabor. Então, se eu tenho 5 sabores e vou usar uma bala de cada sabor, eu já coloquei lá 5 balas na caixa, correto? Como a caixa deve ter 20 balas, falta eu escolher agora as outras 15 balas. Qual sabor que eu vou colocar? A partir do momento que eu coloquei as 5 balas, uma de cada sabor, eu posso colocar as outras 15 balas de um sabor único. Por exemplo, bala de abacaxi ou bala de morango, todas elas do mesmo sabor. Bala de uva, todas do mesmo sabor. Maçã verde. Mas eu posso, desses 5 sabores, distribuir também. O exemplo que eu dei aqui, ó, eu estou colocando 3 balas do primeiro sabor, mais 3 balas do segundo sabor, 2 balas do terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas do quarto e 1 bala do quinto sabor. Tá certo que eu falei? 3, 6, 7, 8, com 6, 14, com 1, 15. É isso aí. Tá? Então 3, 3, 2, 6 e 1. É uma maneira possível de eu distribuir. Mas só tem essa maneira? Não, eu tenho outras maneiras. O que muda nas outras maneiras em relação a esse exemplo que eu dei aqui? A permutação desses símbolos. Quantos símbolos eu tenho aqui? Eu representei a bala por tracinhos. Então eu tenho 15 tracinhos e tenho 4 sinais de mais, correto? Para separar os 5 sabores. Então eu tenho 19 símbolos permutando. Permutação de 19 com repetição de 15 e 4. 15 traços e 4 sinais de mais. 19 fatorial sobre 4 fatorial, 15 fatorial, 3.876 maneiras de montar essa caixa. Beleza, galera? Então é isso. Forte abraço, fiquem com Deus.